2022, semeadura e colheita. É melhor prevenir do que remediar. Oh. Bom dia, meus netinhos! Tudo bem com vocês? Nossa Senhora! Vocês pegaram? Pegaram eu treinando a minha leitura? Antes de começar nosso papo de intimidade, gosto de ficar treinando, né? Para não errar, né? Fazer feio, né? Na hora do nosso encontro. É tão bom, né? Nos domingos a gente se reunir para poder conversar, né? Sobre a proposta do Evangelho, fazendo essa análise tão profunda, né? Que o benfeitor Friedschein, ele nos auxilia. Moto é uma coisa, né, gente? Nos auxilia a poder fazer, né, essas análises dos ditados populares, né? Acho que vocês já perceberam, né, qual que é o ditado de hoje que eu estava lendo, né? Queria que fosse surpresa. Agora vocês já descobriram, né? É melhor prevenir do que remediar. Gente, as pesquisas científicas, né, os avanços médicos, tecnológicos, têm demonstrado o quanto a medicina, né, ela tem ajudado a longevidade, fazendo com que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais longa, né? Onde a gente possa viver muito mais. Olha, você vê, por exemplo, posso falar de mim mesma, né? Aí com mais de 80 anos de idade, tem alguns problemas de saúde, é natural, né? O corpo vai envelhecendo, vai tendo as dificuldades, mas estou relativamente bem. Porque no meu tempo de menina, né? 80 anos de idade, gente, é uma coisa de outro mundo. Que vivia até 80 anos de idade, era assim, era arqueológico, né? Hoje não. Hoje a medicina tem contribuído bastante, né? Porque o trabalho dos médicos, dos geriatras, né? Dessas pessoas que são responsáveis, se dedicam, né? Para ajudar a criatura humana, é justamente para cuidar do corpo, a fim de que não surjam enfermidades que tragam maiores dificuldades. Daí a sabedoria popular, né? Melhor prevenir do que remediar. Então a medicina entendeu que seria importante, né, cuidar das pessoas, dar-lhes medicamentos, uma boa condição de vida, um estado saudável, para poder manter o corpo no seu equilíbrio. E nós vamos percebendo que com esse avanço, né, muitas epidemias, muitos problemas, muitas doenças que antes eram assim, coisas do outro mundo, que levavam à morte em massa, hoje são praticamente controlados, né? As pessoas que têm algum tipo de enfermidade dita incurável, né, algumas delas, elas têm uma vida relativamente normal. Posso dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, as pessoas hoje, né, que são portadoras do HIV, hoje se tem os medicamentos, né, os coquetéis, que dão assim, para a pessoa que é portadora do vírus, uma boa estada, né? Uma saúde tranquila ou relativamente tranquila, dando-lhe então oportunidade de poder seguir adiante com a sua vida, né? Porque quando a doença surgiu, que foi aquele alarde, né, no mundo inteiro, quantas pessoas desencarnaram, né? Sem ao menos tratamento, era uma doença totalmente desconhecida. Nós podemos falar também, agora é época, né? Sempre avisa na televisão, todo mundo acompanha, da dengue, esse mosquito, né? Mosquitão pequenininho, né, gente? Prolifera lá no quintal da nossa casa, onde tem água parada. Tem água parada na sua casa? Tem? Trata de tirar, viu? Senão o mosquito da dengue prolifera aí na sua casa e quando é fé, ó, você tá dengoso.
Dengue é uma coisa terrível, nunca peguei não, mas eu conheço, até na minha família já teve gente que pegou, assim, é uma coisa, né, uma dor terrível, dizem, né? Mas tem jeito de prevenir, não é? Ao invés de ficar remediando a enfermidade, tem jeito de prevenir. É só a gente cuidar, limpar a casa, não deixar acumular lixo, né? Agora é época de chuva, começa a chover, enche as coisinhas que tem na nossa casa. Eu adoro planta, né? Vocês já viram aqui em casa. Então assim, tem aqueles pratinhos, né? Enche d'água. Se a gente não tira, fica ali proliferando, né? Aquelas larvinhas que pode mais tarde dar lugar para poder surgir o mosquito da dengue, né? Na minha época tinha aquelas campanhas, né? Hoje menor quantidade, eu já fiquei sabendo que está voltando inclusive, né? Questão da paralisia infantil e aquela coisa do Zé Gotinha, né? Que convidava as pessoas para poder levar os filhos, para poder vacinar, a importância da vacinação, né? Foi praticamente erradicada a paralisia, mas agora diz que está voltando, né? A poliomielite e outras enfermidades que podem ser controladas a partir de campanhas de vacinação, de conscientização. Então, tudo isso, gente, é prevenção, né? É prevenção. Melhor prevenir do que remediar. Mas é claro, né, gente, que esse ditado popular não está falando apenas das questões de saúde, de enfermidade, de doença. Aqui o benfeitor, ele faz uma análise moral, que é a que mais nos interessa, né? Que o Evangelho nos traz. Que do ponto de vista físico, é muito fácil da gente poder compreender, trabalhando, né, o nosso corpo, valorizando as oportunidades, cuidando da nossa saúde, prevenindo para depois não ter que remediar as enfermidades. Mas Jesus, no seu Evangelho, ele nos ensinou que a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Aliás, o título dessa mensagem é semeadura e colheita, né? Quem planta, gente, mais cedo ou mais tarde, vai colher. E quando advém as consequências, né, das nossas escolhas infelizes, nós precisamos estar cientes da responsabilidade de nós termos que vivenciar aquela experiência, colhendo os frutos das nossas ações, enfrentando as dificuldades de cabeça erguida, para nós pelo menos retirarmos daquela experiência o aprendizado. Mas o melhor seria que ao invés de ficar colhendo fruto amargo, né, gente, fruto amargo é tão ruim, né, que fruto insosso, às vezes a gente vai fazer compra lá no supermercado, escolhe mal escolhido, né, quando chega em casa, vai provar a fruta, tá amarga, tá azeda, não tá tão madura assim, tá viçosa por fora, mas por dentro, né, ela tá, às vezes, azeda ou então não tá madura. Então, o que acontece? É melhor a gente poder escolher uma boa semente para poder semear do que depois vir colher, né, os frutos amargos por causa das sementes infelizes. Vamos semear a semente boa, não é isso? Que aí o fruto chega saboroso. Melhor prevenir do que poder remediar. Então, vigiando as nossas atitudes, vigiando os nossos pensamentos, vigiando aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para com o nosso semelhante, as consequências dos nossos atos, elas vão sendo minoradas, vão diminuindo cada vez mais aquelas consequências desastrosas, justamente por quê? Porque a gente começa a ter maior responsabilidade para com a nossa vida. No vulgo popular, né, diz que remédio amargo que é bom, né? Já ouviu falar disso? Os remédios amargos são aqueles que mais curam. Esse ditado popular tem a sua sabedoria, tem o seu quê de verdade, né?
Mas não precisa nem sempre tomar remédio amargo, né, gente? Que a doçura da vida também ensina quando a gente sabe passar pela experiência, tirando proveito dela. Então, a sabedoria popular desse provérbio que nós estamos estudando hoje vem nos alertar que é melhor evitar o mal surgir na nossa vida do que esperar ele chegar para vivenciar e tirar o aprendizado. Vamos tirar antes, né, gente? É tão inteligente, não é, fazer isso? Tirar antes o aprendizado, antes que ele venha através da dor e do sofrimento batendo na nossa porta. Então, meus netinhos, esse ditado popular de hoje, ele vai nos ensinando, né, a podermos analisar as experiências que nós vamos passando na nossa vida, para que a gente depois não reclame, né, que a gente vive reclamando, né, das experiências amargas. Mas a Joana de Ângeles, ela fala pelas mãos de Divaldo, né, que nós somos semeadores da vida, nós somos artífices da nossa própria existência. Há também uma mensagem dela muito bonita que eu queria citar para a gente poder comentar a respeito desse provérbio popular. Está no livro Momentos de Saúde, é um livro muito bonito da benfeitora Joana de Ângeles, que ela fala que o importante não é nós nos curarmos das enfermidades. O mais importante é nós nos mantermos saudáveis. Tá aí a sabedoria do provérbio popular, tá vendo? É melhor prevenir do que remediar, a mesma coisa, só que dita em outras palavras, palavras mais profundas, né, da benfeitora espiritual. Muitas pessoas na caminhada, gente, muitas pessoas no dia a dia têm essa postura, né, de sempre estar prevenido. A gente deve tomar cuidado, né, para não confundir, porque às vezes a pessoa fica prevenida com tudo, né, gente? Fica muito exacerbado. Então tem prevenção contra tudo e contra todos. A pessoa nem bem falou com a outra, ela já está prevenida, né, de que vai acontecer alguma coisa, que vai machucar, que vai ferir. Então isso é desequilíbrio. Não é isso que o ditado popular está falando, não. Está falando de prevenções positivas que evitam males, que evitam problemas maiores, né? E existem muitas pessoas, eu conheço várias, né, que fazem essa prevenção, que pensam no futuro, que cuidam de si. Pessoas jovens, né, que cuidam do corpo, vão à academia, sem nada exacerbado, mas fazem exercício físico, para quando chegar na idade como eu, né, não passe por dificuldades com o corpo, né, que fica ao quebrado, fica duro, né, porque nunca se exercitou, então vai enrijecendo, né, os músculos, passa por dificuldade. Pessoa que não tem uma alimentação correta, ela está propensa a ter enfermidades depois. Uma pessoa que tem algum tipo de vício, né, seja bebida alcoólica, o cigarro, sexo desregrado, ela está propensa, ela não está prevenindo, né, está propensa depois ter uma enfermidade e ficar pior, aí vai ter que remediar. Então existem muitas situações que nos levam a vivenciar esse ditado popular. Mas relendo, sabe, um livro, foi psicografado pelo Chico, um livro extraordinário, vale a pena ler se você não conhece, nunca leu, que é o livro Jesus no Lar. Gente, é umas mensagens da época que Jesus viveu aqui na Terra. O benfeitor, né, e o Lúcio, né, ele vai contando os encontros de Jesus lá na casa de Simão Pedro. Quando eu vou lendo aquelas mensagens, parece que eu vivo aquela história, sabe? Porque Jesus, assim, na pena do Espírito, né, o Lúcio, né, tem um jeito, assim, carinhoso de abordar, de contar as histórias. Geralmente ele conta a partir de dúvidas, né, de conversações ali na casa de Simão, com os outros apóstolos, com pessoas que são convidadas a participar daqueles encontros, né? Então, numa dessas oportunidades, ele conta essa história que nós vamos relatar agora, tem tudo a ver com esse provérbio popular, né? Conta Jesus
que um dia, né, uma patrícia romana, uma mulher muito nobre da sociedade, né, daquela época, ela entrou dentro de um navio, gente. Ela vinha acompanhada do seu filho de 5 anos de idade, né? Tinha 2 escravos que vinham junto com ela e trazia uma bagagem enorme. Parecia que fazia uma viagem, né, assim, de muitos dias. E constatava-se, né, pelo que se podia ver, que naquelas bagagens daquela senhora distinta, muitas joias, né, muitas coisas de valor. Ela era muito nobre, muito bem vestida, né, ela passava, todo mundo ficava olhando, aquela coisa, né. Então ela entrou dentro do navio e todos então puderam seguir a viagem, né. E ali dentro do navio, ela foi o centro das atenções. Todos queriam conversar com ela, queriam estar com ela, cada dia com uma roupa mais bonita, né, se apresentando para todos. Era muito bonita. E sempre com seu filhinho, né, de 5 anos, que ficava beirando a mãe dele. Acho tão bonitinho esse, o filho com a mãe, né? Isso é amor, né, gente? Uma mãe que se dedica, né, pro filho. Só sei, gente, que nessa viagem aconteceu uma tragédia, né? Começou a encher de água o navio, né? Sei lá o que aconteceu, que começou a entrar água dentro do navio. Não é Titanic não, viu, gente? Titanic é bem depois, né? Essa é a história antiga, da época de Jesus. Foi entrando na água, foi entrando aquele desespero, as pessoas querendo se salvar, né? Nos navios geralmente tem aqueles barquinhos menores, né? Que chama, como é que fala? Nos tempos de hoje, né? Naquela época acho que não chamava assim, não. Chama bote, né? Esse trem pequenininho, que é para menos pessoas, né? Então, eles começaram a colocar os passageiros, né, dentro desses botes, desses navios pequenininhos, e foi pôr na água, foi pôr na água. E essa senhora, distinta, né, muito bem vestida, ela estava no colo com o seu pequenininho, né? Ela logo pensou no filho, né, gente? É claro, com ele no colo e trazia na sua mão uma coisinha que estava embrulhada assim num pano muito bonito, né? E todo mundo logo já pensou, né, que era as joias preciosas, né? Eram as joias que ela estava levando, que não podia perder, aquelas que ela julgava, né, ser as mais caras. Só sei que chegou a hora dela, ela entrou lá dentro do navio pequeno, do barco pequeno, né, porque o navio estava afundando. Outras pessoas foram junto e o filhinho dela no colo, né. E aquilo, à medida que o barquinho foi afastando, eles foram vendo, né, o navio afundando. Quando o barco estava ali à deriva, né? Cada barco tinha um funcionário, um servo, né? Vamos dizer assim. Naquela época não era funcionário, tinha um servo para poder tomar conta, para remar, né? E eles falando que assim, tudo dependeria do vento, né? Para onde que o vento estava soprando. E assim, o que aconteceu? Aconteceu que ela ali sentadinha com o filho no colo, todo mundo olhando, observando, né? E puderam notar aquele pacote, né, feito de pano, que assim estava bem protuberante, eles acharam aquelas joias preciosas, né? E um deles teve a coragem, né, de falar para ela, perguntar o que ela trazia ali, o que ela trazia de tão precioso, né, que não podia ter deixado lá no navio. Então, ela sorriu e disse: o maior tesouro que eu podia ter trazido para esse barquinho é o meu filho, que aqui está comigo. Abraçou ele, trouxe junto o seu peito, aquele amor, né? E eles então ficaram olhando, né, para aquele pacotinho lá no colo dela. Ela percebeu a curiosidade, porque todo mundo é curioso, né, gente? Ficou olhando, então ela abriu e para surpresa de todos, tinha ali naquele pacotinho 2 pães e 10 figos. E ela então disse: não sabendo quanto tempo nós vamos ficar aqui,
nas águas do mar, esperando o vento para nos levar de volta para a terra firme, eu trouxe o alimento para poder distribuir para todos nós. E assim, gente, com aqueles 3 dias que esse cara ali esperando, ela foi distribuindo alimento, ela foi ajudando as outras pessoas. Melhor prevenir do que remediar. Olha que lindo, gente! Essa história que Jesus contou daquela época. Bonito demais, né? Então, vamos despedir. Hoje eu falei demais, né, gente? Falo muito. É gostoso, né? A gente poder conversar, contar a história da época de Jesus. Então, vamos despedir. Até próximo domingo. Vovó Luzia, vamos nos encontrar domingo que vem para a gente conversar mais um pouco a respeito dos provérbios populares. Fica tudo com Deus, meus netinhos. Fica tudo com Deus. Semeadura e colheita. É melhor prevenir do que remediar. A ciência médica está evoluindo a cada dia e muitos medicamentos têm sido descobertos para os mais diversos tipos de enfermidades, encontrando-se algumas delas erradicadas. Na atualidade, o trabalho da medicina tem se voltado à prevenção. É importante que cada um desperte para a importância maior de se cuidar, de prevenir, do que propriamente de tratar das enfermidades que porventura surjam. Grandes problemáticas ou epidemias que assolam a sociedade moderna têm sido combatidas por meio de um trabalho de orientação para a preservação da vida. Campanhas de esclarecimento em massa levam o indivíduo a refletir sobre o próprio comportamento. Se em alguns lugares a AIDS continuava sendo disseminada, os conceitos do sexo seguro, com o uso de preservativos e com muita responsabilidade, são difundidos. Se a dengue tem assolado vidas, a orientação para que se cuide dos possíveis criatórios do mosquito transmissor, na tentativa de erradicá-lo, tem sido realizada. Se a paralisia, a poliomielite e outras doenças ainda continuam sendo uma realidade na vida infantil, as campanhas de vacinação são realizadas como forma de instruir a população e principalmente os pais sobre a importância da vacinação. É melhor prevenir do que remediar. Se o ditado popular, porém, é analisado do ponto de vista físico, nas experiências enfermiças do indivíduo encarnado, pode-se referir de maneira simbólica às questões da vida cotidiana nos mais diversos aspectos. Jesus ensinou que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Se o indivíduo sabe das consequências que poderão advir das escolhas infelizes e as faz, ele está ciente da sua responsabilidade e precisará colher os frutos de suas ações, enfrentando as dificuldades que ele próprio buscou nos caminhos que adentrou. Portanto, melhor será que o homem analise as atitudes, filtre os pensamentos, para que não se arrependa mais tarde diante dos resultados amargos. É melhor prevenir, vigiando, do que remediar as consequências dolorosas. No vulgo popular, disse ainda que remédio amargo é que é bom, que ninguém poderá tomar o medicamento para outrem, mesmo que o ame profundamente. Cada criatura é responsável por sua caminhada e pelas escolhas que realiza. Em suma, a sabedoria popular
vem alertar que é melhor evitar que os problemas aconteçam do que ter de resolvê-los. Não deixar acontecer é o melhor negócio. Prevenir e não remediar o mal acontecido já é um grande passo nas conquistas espirituais. Vigiar e orar ensinou Jesus para não cair em tentação. Aqui estamos entre irmãos, para que vivamos paz e perdão. Segue tranquila na caminhada, nos encontramos